Antes, nós vamos falar a respeito de um outro caso muito importante, que é a da defesa, a proteção ao trabalhador. No sul do estado, na região de Bom Jesus, o Ministério Público fez um trabalho para resgatar trabalhadores que viviam em situação análoga à escravidão. Eu vou falar com o Tiago Mero, ele está ao vivo e traz informações para nós direto do Ministério Público. Tiago. Olá, Joelson. 44 trabalhadores distribuídos em 2 fazendas atuavam na preparação do solo para o plantio e foram encontrados em situações degradantes numa fiscalização que envolveu o Ministério Público do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal. Para a gente ter mais informações, a gente conversa a partir de agora com o Procurador do Trabalho, Carlos Henrique Pereira Leite, esteve em loco, pessoalmente, está voltando de viagem nesse momento. O que o senhor encontrou lá? Boa tarde. Boa tarde. Nós recebemos uma denúncia de trabalho em condições degradantes em uma fazenda na região de Bom Jesus, na Serra do Quilombo. Nos deslocamos até a Procuradoria, até a região, e lá, em uma inspeção para averiguar as condições, encontramos uma situação totalmente degradante, horrível, mesmo equiparada claramente à condição análoga de escravo em uma fazenda, na terça-feira e na quarta-feira em outra fazenda na região. Mas chamava a atenção, procurador, que tipo de situação para as pessoas tentarem visualizar? Bem, a água que eles bebiam era condicionada em galões que antes eram utilizados para guardar combustível. A água estava amarela. No lugar do carro-pipa tinha um carro-tanque, naqueles de levar combustível. Um caminhão-tanque de combustível que servia para água para consumo humano. Para consumo humano, ou seja, eles lavaram o caminhão e colocaram água no caminhão. A água estava amarela, praticamente contaminada. Era essa água que os trabalhadores bebiam, tomavam banho e cozinhavam também. E assim, um alojamento horrível, né? Com o chão batido, não tinha banheiro, não tinha luz elétrica, a comida ela não era uma comida razoável. Assim, as condições eram horríveis, fora que não havia nenhuma formalização. Carteira de trabalho, não tinha equipamento de proteção individual, alguns estavam manipulando veneno com as mãos, sem as luvas. Não tinha luva? Não tinha. Risco de contaminação iminente? Havia um risco à saúde desses trabalhadores, primeiro pela situação que estavam expostos, né? E também por conta da contaminação da água e de eventual manipulação, manejo com veneno. O que eles diziam acerca da remuneração? Estavam lá há quanto tempo? Qual foi a promessa quando eles foram atraídos para lá? O que ocorre é que 2 agenciadores da região contrataram vários trabalhadores e fizeram acertos com alguns gerentes da região, para que eles fizessem a limpeza do terreno, do solo, antes da plantação, uma fase pré-plantação de soja. E eles estavam lá arrancando toco, arrancando raiz. A promessa era que iriam trabalhar 45 dias, né? Pegaram as carteiras de alguns, mas não devolveram, inclusive, né? Caracteriza até a retenção do documento. De certa forma, sim, né? E a falsa promessa de trabalho por conta de condições que não se concretizaram, né? E também o transporte, eles eram transportados em caçambas de caminhão junto com as próprias ferramentas, né? Um transporte totalmente inadequado. Além disso, eles narraram que muitas vezes, ao chegar perto da Polícia Rodoviária Federal, eles tinham que se deitar no caminhão, né, no chão do caminhão, para que a polícia não os avistasse. Ludibriar a fiscalização. Assim foi a narração de vários trabalhadores. Eles chegaram a receber algum dinheiro, eles relatam? Assim, eles foram contratados para ficarem 45 dias. Todavia, lá tinha trabalhadores com 5, 10, 15, 20. Nós não precisamos ainda o valor da remuneração, mas pelo que eu conversei com eles, era R$10 por hectare trabalhado, só que esses R$10 era dividido entre todos por hectare. Eram mais ou menos 29 em uma faixa. Menos de R$1. Por hectare, digamos assim, né? Era 29 trabalhadores em uma fazenda e 15 em outra. E no decorrer da fiscalização, outros trabalhadores de 2 fazendas vizinhas vieram conversar com a gente do Ministério Público, né? Informando que as situações eram similares. Todavia, nós solicitamos a todas essas fazendas envolvidas no relato que cessassem as atividades e determinamos também que os proprietários das fazendas, os responsáveis, trouxessem de volta os trabalhadores para os seus lugares de origem, que era ali na própria região, Bom Jesus, Alvorada do Gurgueia, Juboés.
E que providências são adotadas com os empregadores nesse caso? Eles foram identificados? Sim, os dois agenciadores, já enviamos um ofício para a Polícia Federal para abertura de inquérito, para averiguar a questão criminal, né, de condições análogas a trabalho escravo. E também a Procuradoria do Trabalho em Bom Jesus abriu um inquérito civil para apurar a conduta de cada fazenda, porque embora aquele agenciador tivesse contratado inicialmente aqueles trabalhadores, a responsabilidade também é do dono da fazenda, né, em que eles estavam prestando serviço. E vamos apurar a responsabilidade de cada um. Também ficou marcado quinta-feira o acerto do pagamento da rescisão desses trabalhadores e pela ausência da fiscalização do trabalho formal, a fiscalização está com problema orçamentário, o antigo Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, para fazer algumas incursões pelo interior com frequência. Quer dizer que não teve auditor fiscal na equipe, o que deveria acontecer, que prejuízo isso traz? Infelizmente não, mas assim, a culpa não é da auditoria do trabalho, infelizmente são as condições orçamentárias impostas, né, atualmente, né, pelo governo federal em relação aos órgãos. Mas, todavia, fomos lá. O Ministério do Trabalho foi lá, viu essa situação. Não foi possível o resgate formal, porque o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia não estava presente. Todavia, vamos ingressar com ação junto à União, junto à Justiça do Trabalho, para que a União seja condenada a aceitar, né, aquela condição como trabalho escravo, para que o juiz declare aquela condição como trabalho escravo e que a União seja condenada a pagar o seguro-desemprego por conta do resgate a esses trabalhadores e a inclusão posterior das fazendas na lista suja de trabalho escravo. Qual é a sanção? Pode chegar à prisão quem emprega pessoas nessas condições? Sim, é possível até, inclusive, a prisão em flagrante no momento, né? Dessa vez, a gente não encontrou os agenciadores lá no momento, né? E nem ninguém responsável pelos trabalhadores, eles estavam sozinhos. Mas é possível, é crime, né? Redução à condição análoga de escravo é um crime federal, é um crime sério, um violador de direitos humanos, né? Básicos da pessoa, do trabalhador. Muito obrigado, procurador, pelas informações que trouxe. Está aí, Joelson, ele evidenciando aqui um outro problema que muitas vezes passa despercebido com essa falta de recursos para determinados órgãos. Um auditor fiscal que deveria acompanhar a equipe, inclusive para atestar que aquilo se trata de trabalho escravo, não pôde viajar por problema orçamentário, quer dizer, não tinha recurso para o servidor público viajar. E isso vai gerar uma série de outras demandas que vão ter que passar pela Justiça, tornando ainda mais moroso o processo, não só de concessão de benefício aos trabalhadores que lá estavam, mas também, certamente, de sanção, de punição aos envolvidos. Com você.